Experiência de quase morte. Experiência de quase morte. Eu acho que os jovens talvez não entendam por que eu botei essa imagem. Pra quem não lembra, essa cena no Auto da Compadecida é quando eles estão convencendo o cangaceiro que a flautinha aí tem o poder de ressuscitar as pessoas e o Chicó já levanta dançando. Que é o que acontece no D&D, né? A pessoa cai a 0 de vida e ela já levanta dançando, já. Ela já volta 100% full, batendo, chicoteando e rebolando. E o que eu tô sugerindo é incorporar 2 regras específicas para quando você tiver uma situação em que um dos combatentes cair a 0 ponto de vida no D&D. Por quê? Porque hoje, da forma como é feita a regra, para quem não lembra, né, é muito mais tranquilo. Basicamente, o D&D quinta edição tornou praticamente impossível você morrer instantaneamente, salvo em encontros muito desequilibrados, muito azar, ou às vezes nos níveis mais baixos. Mas basicamente, se você cai a 0 de vida, que antigamente era uma situação diferente, você começa a fazer testes de morte. A cada rodada você faz um teste de morte, um teste de sorte, não depende de nenhum atributo seu. E se você tirar, você tem 55% de chance de passar. Se você passa no teste, você conta um sucesso. Se você falha, você conta uma falha. Se você chegar a 3 falhas, você morre. Se você chegar a 3 sucessos, você estabiliza. Você continua inconsciente, mas você não tem mais risco de morte. Tem outras formas de estabilizar, teste de medicina com dificuldade bem fácil, bem básica, ou qualquer tipo de cura mágica, ou magias que fazem especificamente estabilização. Por que essa regra me incomoda um pouco? Porque eu já vi acontecer o metagame das pessoas do grupo contabilizar os testes de morte na hora de decidir se vão levantar o personagem ou não. O maluco tá caído, mas ele caiu só esse turno, então não tem perigo dele morrer agora. Por quê? Porque ele tem que ter 3 falhas. Mesmo se ele falhar criticamente agora, que conta como 2, ele ainda não morre. Então a gente não precisa levantar ele nesse turno, a gente pode tentar resolver a situação aqui, a gente pode ter mais um turno de vantagem. Aí o cara rola o teste e ele teve uma falha. Bom, ele precisa de uma falha crítica no próximo para morrer, então a gente tem mais um turno. Os caras começam a contabilizar os turnos do teste de morte como parte da estratégia. Eu acho isso tematicamente muito ruim, porque você não tem como bater um olho no seu companheiro de party que caiu na porrada, que tá ali inconsciente, e falar, esse cara tá perto de morrer ou esse cara tá perto de ficar bem. Você não tem como fazer isso só batendo o olho nele. Então é metagame, você tá usando a informação externa que você tem da rolagem de dado do cara para saber o que acontece. Então a primeira regra que eu sugiro usar, que eu já uso hoje no Código da Manhã, rolagem de teste de morte tem que ser secreta. Quem sabe o resultado do teste é só quem tá rolando e o mestre. E quem tá rolando tem que ter o compromisso de não abrir a boca. Por quê? Porque você garante que as pessoas não ficam fazendo esse planejamento. Você corre o risco do cara tá lá. Ah, não, tá tudo bem, ele tá vivo ainda, o cara já teve 2 falhas, na próxima ele morre. Então isso dá um senso de urgência no grupo sobre recuperar o cara, sobre resolver aquela situação, maior do que se eles estivessem fazendo conta do tipo, tá tudo bem, a gente tem pelo menos mais um turno, talvez 2. Ah, ele passou no teste, pô, então a gente tem pelo menos mais um turno garantido. Ou 2, porque ele vai falhar, se ele falhar. Então assim, você já remove esse fator. Esse é o primeiro ponto. Rolagem secreta, você evita o metagame. Isso faz sentido mecânico, faz sentido temático, porque o cara não tem como saber, resolvido. O segundo ponto foi uma regra que eu vi em fórum, que eu acho muito interessante. E aí é o anti-Chicó aí. Voltar da morte não pode ser tão simples. Se você cair a 0 e volta, independente do motivo que você tenha, você volta, a sugestão de regra é que você volta para um nível de exaustão. Exaustão, para quem não lembra, é uma condição que foi criada no D&D que você pode ter até 5 níveis enquanto você estiver vivo. Cada nível de exaustão vai dando um efeito cumulativo, vai piorando a sua situação. Se você chegar ao 6º nível de exaustão, você morre, então você recupera um nível de exaustão a cada descanso longo. Então, a minha sugestão é, caiu a 0, voltou, volta com o nível de exaustão. Caiu a 0 de novo, voltou, volta com mais um nível de exaustão. E vai acumulando. Por quê? Cara, se você caiu a 0 de vida, o seu corpo chegou ao absoluto limite dele. Você bateu na porta do céu. Você já estava escolhendo casa no plano do Deus onde você ia morar. Os caras foram lá e te levantaram. Não faz sentido que você levante bonito, pimpão, no mesmo turno você já esteja em pé, gaste só metade do seu movimento para levantar, sacou sua espada, deu 2 ataques e você usou uma magia. Não faz sentido. E gritou. Exatamente. Entendeu? Então, assim, eu acho que isso é tematicamente ruim. Eu acho que isso é mecanicamente esquisito. Você tem que fazer uma puta concessão ao caráter super-heróico dos seus personagens. E eu acho que mecanicamente isso não tem um impacto tão grande, assim. Porque é raro que os personagens acumulem níveis de exaustão longamente. O cara entra na luta já com nível de exaustão, então se ele cair, ele pega 2. Não é. E os efeitos do primeiro e do segundo nível de exaustão são relativamente tranquilos. O segundo começa a afetar mais o combate. O primeiro nem tanto. Perícias, né? O primeiro é só pra ability check de perícia. E ele fala especificamente ability check porque você tem que chegar no 3º nível de exaustão para ter prejuízo em teste de resistência e ataque. Você só tem redução de ataque no 3º nível de resistência. O segundo, ele reduz pela metade o seu deslocamento. Então eu acho que é muito razoável. Você caiu, levantou, você tá exausto, cara. Você viu a luz no fim do túnel, você só não chegou nela.
Então eu acho que isso Interessante. é uma coisa interessante. Ah, mas eu acho que isso vai atrapalhar demais, porque tem que fazer long rest. Se o cara tiver 2 em vez de exaustão, e ele vai ter que fazer 2 descansos longos, isso vai atrapalhar o andamento da campanha. Então faz que a exaustão de morte seja diferente. A exaustão de morte você recupera um short rest. Algum Uhum. Um long rest recupera todos, ou o short rest recupera entendeu? No Eras tem uma dinâmica semelhante, mas diferente. Quem jogou. Primeiro que você não só zera, né? Se você toma danos letais e passa do zero, você fica negativo, igual era no D&D. A diferença é que no D&D era até 10 pontos negativos, e no Eras é o seu valor de constituição negativo. Se sua constituição é 12, você tem 12 pontos negativos de extra. Se sua constituição é 10 ou menos, você tem pelo menos mais um turno, que é o que chama-se de estado de agonia. O estado de agonia é o estado que você tem pra salvar o cara. E quanto mais você demora, cada turno que você demora a salvar ele, é mais um na dificuldade do teste de cura pra você trazer o cara de volta. Lembrando que nem sempre a magia de cura pode ser lançada, porque no sistema, se o cara tá com a flecha enfiada nele e você lança cura, você cura com a flecha lá dentro. Então, a ferida só fecha, né? Então esse é o primeiro ponto. E o segundo ponto é que quando você cura uma pessoa que está nesse ponto, ele considera que a cura mágica é mágica. Por isso que o cara sai levantando pimpão e dançarino. Só que eu também concordo com o Marcelo que é muito estranho o cara simplesmente levanta e sai fazendo as coisas no turno dele. Então no Eras, ele tem um período de recuperação. Ele acorda, sim, mas ele já não acorda e levanta, ele perde a ação. Ele vai tomar consciência de si mesmo. E dependendo do caso, eu ainda faço um teste de resistência para ele tomar consciência, porque ele só foi curado. Ele só teve os pontos de vida devolvidos pra ele, porque ele ainda está inconsciente. A cura, ela não dá consciência. Se o cara tá desmaiado, ele continua desmaiado. Ele precisa chegar lá e alguém falar assim: acorda aí e bora pra batalha. Então, mas a regra do Death Save, quando você tem sucesso, você tem os sucessos necessários pra não morrer, você só estabiliza, né? Você continua inconsciente. Sim. É só no caso mesmo. Só com cura mágica pra tu levantar. Não, sucesso decisivo também. Se você tirar um sucesso decisivo, você levanta, você não só estabiliza, como você Levanta igual o Chico. Você ganha um ponto de vida. Você ganha um ponto de vida, você pode fazer o que você quiser. Um ponto de vida você levanta igual o Chico. Levanta igual o Chico. Mas eu gostei dessa regra aí pra quinta edição. Eu concordo plenamente com ela.